Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por meio do vosso Filho, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, que bom podermos estarmos juntos em mais uma nossa meditação. Meditação pelas quais, como você sabe, nós estamos nos utilizando deste recurso audiovisual para complementar aquele aprofundamento que estamos fazendo diariamente via WhatsApp a respeito do mistério da encarnação. Como disse no último momento, Jesus é a alegria do mundo. Então, neste início de meditação, gostaria que nós pudéssemos pegar o livro de Isaías, no seu capítulo 11, e os versículos 1 e o 10, para a nossa meditação hoje. Então, Isaías profetizava assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se cobrirá de glória. Então, queridos irmãos e irmãs, como o profeta vem dizendo, é da raiz de Jessé. Jessé, o pai de Davi, é um personagem histórico. É da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, que nascerá aquele que irá governar as nações. É do rebento do tronco de Jessé que nascerá aquele que será a luz do mundo, que irá governar o mundo, que será a esperança do mundo. Em outras palavras, é da descendência de Jessé, da descendência de Davi, o cumprimento da esperança messiânica. E aí, queridos irmãos e irmãs, naquele nosso último momento, nós dizíamos que Mateus falava em 42 gerações até a chegada do Messias. E acontece um fato muito intrigante quando Mateus coloca José na genealogia. E nós sabemos que José não é o pai gerador de Jesus, mas é o pai adotivo de Jesus. E porque José se encontra justamente na genealogia como participante do mistério da encarnação? Justamente porque Deus quis que na história do povo de Israel o seu filho fosse elevado à categoria hereditária. O seu filho, reconhecido nos evangelhos como filho do carpinteiro, filho de José, ele entra na história do povo de Israel como o descendente de Davi. E vejam que Deus escolhe para o seu filho um pai adotivo que, na linguagem bíblica, tem um elogio grandioso. José, o justo. Vejam, quase nada se fala a respeito de José nas Escrituras. Ele é o homem do silêncio, o homem silencioso. Mas se nós olharmos também para José e onde José e Maria moravam, em Nazaré, nós iremos descobrir que a palavra Nazaré deriva da palavra nazer, que também tem um significado muito próximo de broto, de rebento na língua hebraica. Então é preciso que a gente também coloque agora, nessa complementaridade das nossas meditações, um pouco da história de Nazaré no tempo
de Jesus. Então, Nazaré é um vilarejo muito pequenininho que ficava às encostas da montanha. Na época de Jesus, eram cerca aí de 400 habitantes, não mais do que isso. Então, como a gente vê, é uma localidade, um vilarejo sem muita importância. Então, as pessoas que aí moravam em Nazaré eram moradores de casas que ficavam escavadas nas rochas. Era como se fossem cavernas escavadas nas rochas. E essas cavernas abrigavam, protegia do frio, protegia da chuva, protegia das férias. E como disse a vocês, Nazaré traz essa memorização para o povo de Deus. Nazer significa o rebento. Então, Jesus é este rebento, este broto que vem florescer no povo de Israel. Jesus é esse rebento, este broto que vem florescer a história de Israel e dar cumprimento àquilo que foi anunciado. E é justamente, queridos irmãos e irmãs, em uma destas cavernas, com certeza muito limpa e muito bem cuidada, que o anjo anuncia a Maria a respeito do Messias. E é lá, em uma dessas cavernas, em uma destas casas escavadas, que o Filho de Deus, ele é concebido e é gerado no ventre de Maria. E aí agora a gente percebe um pouquinho o porquê que Lucas, na sua genealogia, coloca Maria como a co-herdeira da herança, a co-herdeira da história do povo de Israel, como participante da história de Israel. É justamente assim que a gente vai entender como é que Lucas quebra toda uma cultura patriarcal e coloca Maria como um personagem essencial na história de Israel. E aí, rapidamente, vamos somente relembrar quem é a pessoa de Maria. Então, nós quase não sabemos muita coisa a respeito de Maria. Os evangelhos falam muito pouca coisa, os escritos apócrifos, muito pouca coisa. Talvez quem mais fale seja o proto-evangelho de Tiago. Alguns historiadores da época também trazem poucas menções a respeito de Maria. A tradição apostólica também traz poucas menções sobre Maria, mas juntando tudo isto, todas essas pequenas informações, nós iremos adentrar no conhecimento de quem é Maria. Provavelmente uma jovenzinha aí de seus 15 anos, cerca de 15 anos, porque, segundo a história da época, a história do povo judeu, era esta a idade, quando a menina saía do período da puberdade, que era prometida em casamento. Então, mais ou menos 15 anos, quando Maria se vê desposada em casamento, prometida em casamento a um homem chamado José, que, como nós dissemos, chamado de o Justo. E, segundo aquilo que a gente tem nos próprios evangelhos, Maria é uma pessoa que é amante das Escrituras. É tanto que quando ela recita o seu Magnífica, o seu canto, este canto está repleto de trechos das Sagradas Escrituras. E a tradição apostólica, como disse, ela menciona constantemente Maria como uma virgem que era consagrada ao templo. E aí você pode dizer, mas onde isso está na Bíblia? Ora, se vocês pegarem, por exemplo, o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22, depois 2 Macabeus 3, 19 e 20, vocês vão perceber que existia um serviço no templo realizado por virgens que eram consagradas.
virgens que se ofereciam ao templo, que realizavam serviços no templo. Então, a tradição apostólica vai dizer que Maria era uma destas virgens que estavam consagradas ao templo e realizava tarefas corriqueiras, como buscar água, tecer, por exemplo, o véu que separava o santo dos santos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quando Maria aparece nos evangelhos, justamente como a Virgem, aqui está presente para o povo de Israel toda a profecia de Isaías. Lá no escrito de Isaías está a palavra hebraica almá, que foi traduzida em grego por partenos, ou partenos, como vocês acharem melhor. Então, a palavra almá poderia significar uma jovem e poderia significar uma virgem. Mas aí está a diferença, está a intencionalidade de quando Isaías escreve. Ora, Isaías vai dizer que o sinal é de que alguém vai dar à luz um filho. Então vejam, Isaías vai dizer assim: a virgem conceberá um filho. O termo almá, que significa jovem ou virgem, é empregado por Isaías como a virgem conceberá. Ora, uma jovenzinha grávida seria algo muito comum, mas uma virgem grávida era algo milagroso. Então Lucas vai dizer que este menino, este Jesus, que nasce da Virgem Maria, que era consagrada ao templo, prometida em casamento a José, este menino só pode ser o Messias, o cumprimento das promessas. E é assim, querido irmão, querida irmã, que o Messias, Filho de Deus, Filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, gerado virginalmente, entra na história e faz renascer de Israel um novo rebento. É assim que o Messias, que Jesus, se tornará o Rei das Nações. Que Deus seja a nossa luz. Um forte abraço e até logo. Pode ser que seja utopia, mas mesmo assim prossegue.